Fala a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aqui a esse vídeo para vocês aí das redes sociais, do YouTube, do Face. Vai trazer um assunto muito importante para o nosso crescimento espiritual, do conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1 e 2. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então veja bem, amados, a palavra de Deus está me dizendo aqui que o aqui agora é o dia da salvação. Então, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, esse agora é o que nós temos. É o hoje, o agora. É que nós temos para a nossa salvação. Nós temos de ter esse entendimento. E uma coisa que nós temos de compreender, eu tenho pregado e vou pregar isso sempre, para acessar, precisamos arrepender do pecado, né? Isso é confessar o nosso pecado a Cristo, arrependendo do pecado, e converter-se a Cristo, morrendo com Cristo para o pecado. Quem morre não tem mais desejo, mais vontade de pecar. E assim ressuscitamos com Cristo para a vida com Deus. Isso é espiritual, acontece aqui. Esse é o processo do novo nascimento. Esse é onde o nosso espírito é vivificado. Porque a primeira obra de Jesus Cristo agora é no nosso espírito, é nossa alma, nosso espírito, nossa alma é vivificada. É nossa pessoa interior que é vivificada. Aí, quando dá a volta dele, é que nós vamos ter esse corpo carnal, né, que é a matéria, que vai ser transformado, esse corpo incorruptível, transformado no corpo incorruptível, né, no corpo glorificado para a eternidade com Deus. Então, tudo agora é para o espírito, é para a alma. Então, o avivamento nosso, né, o nosso novo nascimento, a vivificação do espírito, todo esse processo é espiritual, é para o espírito, a alma. O espírito estava morto pelo pecado e é vivificado, e aí o espírito vivifica a alma. Que nós somos corpo, espírito, alma e corpo, né? Então o espírito é vivificado, que ele estava morto pelo pecado, e ele vivificado vivifica a alma. Então nós temos a pessoa interior vivificada, e esse é o processo, é morrer com Cristo para o pecado. Porém, nós não devemos esquecer que é necessário confessar para Cristo que nós pecamos. Veja bem, aquele homem malfeitor que morreu ao lado de Jesus Cristo foi salvo, né, e o outro não, ele confessou a Cristo. Ele disse ali diante de Jesus, para o companheiro dele, que estava sendo crucificado junto com ele também, né, junto com Cristo ali, ele diz, nós somos merecedores, nós pecamos, o que ele está dizendo? Nós somos merecedores do castigo, mas ele, Cristo não, e reconheceu Cristo como Salvador, e Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele confessou a Cristo ali, diante de Cristo, que ele era pecador, ele foi perdoado. Então há uma necessidade também de confessar o nosso pecado, para sermos perdoados. Em 1 João 1,8, a palavra de Deus diz assim, se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Então veja bem, se confessarmos o nosso pecado, verso 9, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoarmos. Se confessar, se não confessar, vai haver perdão? Então nós precisamos ter isso. Eu prego muito a questão do morrer com Cristo para o pecado,
Mas nós temos que ver que antes tem que haver o arrependimento, na hora do arrependimento há a confissão para Cristo, que a pessoa morreu ali, para que a pessoa morra com Cristo para o pecado. Então há o arrependimento, a confissão e a conversão verdadeira. Esse é um processo que leva a pessoa ao processo do novo nascimento em Cristo Jesus. E nós precisamos ter esse conhecimento na nossa vida, porque há muitos que não conhecem a Cristo e nem a forma de passar pelo processo do novo nascimento. Então, vamos voltar um pouquinho para conhecer a Cristo um pouquinho, né? A gente vê lá em Lucas, capítulo 2, do verso 38 ao 48 ali, que Jesus ainda com os 12 anos de idade, né? Ele se encontra ali no templo ensinando ali os doutores da lei, ensinando ali os mestres, né? Jesus estava ensinando aos 12 anos. E ali eram os mestres que conheciam a palavra de Deus, conheciam tudo sobre Deus, sobre o Messias. Eles tinham conhecimento do Messias, de como o Messias viria, mas não conheceram o Messias. O Messias estava diante deles, o Deus deles estava diante deles, o Senhor dos Exércitos, o Redentor estava diante deles. E eles não o conheceram. Eles nem se despertaram como é com uma criança. Vamos ver que essa criança de 12 anos, porque isso não é normal, uma criança de 12 anos vir ensinar a nós que estudamos há tanto tempo. Não, eles só admiraram. Porque muitas vezes as pessoas só estão admirando de Jesus e não se convertem de fato a Cristo. Eles estão só admirando e não passa da admiração. Veja bem, lá em João 6,45, Jesus quando caminhando, ensinando, né, nos templos, na sinagoga, por onde ele passava, ele ia ensinando as pessoas, a multidão que andava atrás dele, e os judeus sempre questionavam ele. E lá no verso 45 ele disse, né, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai enviou, aprende e vem a mim. Jesus está dando claramente que ele é Deus, ele é o Deus que veio para ensinar o povo. Os judeus creram? Não creram, era o povo de Deus que tinha o conhecimento de Deus. Não é diferente na nossa vida hoje. A palavra de Deus está nos ensinando, mas as pessoas só estão admirando o Cristo, mas não estão se convertendo de fato ao Cristo. E sem se converter ao Cristo não há salvação. Eu tenho uma série de vídeos aí que Deus, da revelação que Deus me deu, os salvos são muito pouco. Por causa do pecado. O pecado impede as pessoas de conhecer Cristo como Salvador. Até admiram dele, mas não conhecem, não tem o conhecimento verdadeiro de Cristo para realmente ser salvo. No mesmo capítulo 6 de João, né, Jesus, né, ele diz que ele é o pão que desce do céu. Quer dizer, ele é o Filho de Deus que veio para alimentar nossa vida espiritual, alimentar nosso espírito, nossa alma, vivificar nosso espírito e nossa alma. Isso é espiritual. Mas o povo não compreendeu, porque estava querendo era pão para comer. Nós não vamos comer sua carne, nós queremos pão, porque Jesus tinha multiplicado os pão e foram atrás de Jesus porque queriam comer. Mas estava atrás de coisas materiais, é o que nós estamos vendo nas igrejas hoje. As pessoas correndo atrás de coisas materiais e não do verdadeiro alimento, o verdadeiro pão que nos alimenta espiritualmente, que alimenta a nossa pessoa espiritual, que é o que precisa ser salvo. A salvação vem pelo Espírito, que estava morto pelo pecado e precisa ser vivificado. E esse corpo, ele vai ser transformado. A carne e o sangue não herda o reino dos céus. Vai ser transformado num corpo incorruptível para ir diante de Deus. Esse corpo corruptível aqui, ele não permanece na frente de Deus, ele é destruído na frente de Deus se aparecer na frente de Deus. Então, para estar na frente de Deus, nosso Deus e Pai, nós dando um corpo incorruptível para poder estar na presença dele. Essa transformação é por isso, Deus é bem claro lá, quando ele diz para Moisés, se Moisés disse, nenhum homem pode ver Moisés e continuar vivo, morre. Nenhum homem, aliás, pode ver Deus e continuar vivo. Senão ele morre. Se nós formos com esse corpo mortal,
que esse corpo carnal, corruptível para diante de Deus, vai chegar e ser morto na hora, destruído na hora. Mas com um corpo glorificado, um corpo incorruptível, sim, como está na presença do nosso Deus. Então, esse corpo vai ser transformado no último instante. A nossa transformação, o novo nascimento, o processo do novo nascimento, é interior, é a pessoa interior. E veja bem, em João 6,32, 6,35, 6,47, 6,51, 6,58, Jesus diz que ele é o pão que desceu do céu, ele é o pão da vida. E o povo não creram, até admiravam do ensino dele, mas não creram. Quantos estão hoje só buscando coisas materiais, admirando de Cristo, admirando o poder de Deus, que pode abençoar, que pode dar aquilo, aquilo outro. Bênçãos, receber bênçãos materiais não é a garantia de estar salvo, não. Deus, ele abençoa os bons e os maus. Ele faz seu sol nascer sobre os bons e os maus. A garantia da salvação é passar pelo processo do novo nascimento, ser transformado, é morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida com Deus. E isso é necessário arrepender-se confessando a Cristo. Não tem outro processo do novo nascimento se não for esse, arrepender-se do pecado, confessar-se a Cristo, morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida com Deus. Isso é a verdadeira conversão, é o processo do novo nascimento. Então veja bem, agora vamos voltar para o nosso entendimento mais profundo da nossa vida espiritual hoje. Veja bem, em 2 Coríntios 4, 6, a palavra de Deus diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, a quem resplandeceu em nosso coração. Então a luz resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Para o conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, nós estamos iluminados pelo Espírito de Deus, pela luz, pelo Espírito de Cristo, que nos ilumina para o nosso conhecimento, né, da glória de Deus que resplandece na face de Cristo. Então nós precisamos conhecer a Cristo, mas conhecer Ele como Ele é espiritual e como Ele é Deus e um de nós, ao lado do Pai. Então precisamos ter esse conhecimento de Cristo, que nele nós temos esse conhecimento que faz com que a luz, né, venha iluminar o nosso coração, iluminar o nosso interior, iluminar a nossa pessoa interior, para que nós compreendemos e vemos, enxergamos em Cristo, né, a glória de Deus. Precisamos enxergar em Cristo a glória de Deus. Isso é espiritual, nós enxergamos espiritualmente, na nossa fé, nós enxergamos o nosso amor a Deus. E aí, falando em amor, eu sempre tenho trazido em minhas mensagens, eu gosto muito de trazer João 14, 23, né? Onde Jesus é bem claro: aquele que me ama, guarda a minha palavra e será amado de meu Pai. E nós iremos sobre ele e fazemos morada na vida dele. Fazer morada nele. Mas nós precisamos de compreender também o contexto, o porquê Jesus já tinha falado isso, mas os discípulos não tinham compreendido. Então Jesus traz novamente João, ali em João 14, 23, dando ali, respaldando o conhecimento sobre o amor e sobre a unidade de Deus na nossa vida. Então vamos entender melhor esse texto. Lá em João 14, a partir do versículo 20, diz assim: naquele dia conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei nele. Esse é o verso 20 e 21. Então veja bem, o que Jesus está dizendo nesses versos? Jesus está dizendo que eu estou em meu Pai, ele está no Pai. Ele é um com o Pai.
e vós em mim. Quer dizer, nós temos que estar em Cristo. A igreja tem que estar em Cristo. Os apóstolos estavam ali em Cristo. Assim como os apóstolos estavam em Cristo, nós temos que estar em Cristo. Os apóstolos eram a igreja de Cristo ali naquele momento. Nós somos a igreja de Cristo, temos de estar nele. E eu em vós, e Cristo em nós. Essa é a unidade, é a plenitude da unidade de Deus na nossa vida. Olhando para a Bíblia, eu consigo ver que essa é a plenitude, que não tem mais forma de ter algo maior de Deus na nossa vida sem ser nós em Cristo e Cristo no Pai. Cristo no Pai e Cristo em nós. É o que Cristo trouxe aqui das duas formas, de baixo para cima, de cima para baixo. Ele disse, eu estou no meu Pai, e vós em mim, quer dizer, nós estamos no Cristo, e eu em vós. Aí ele muda, aquele que tem meus mandamentos, e os... aqui esse é no 21, né? Eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, Jesus traz toda aqui a plenitude da unidade de Deus nas pessoas que estão nele. Né? Porque ele está em nós estamos nele, ele está no Pai. E aí no verso 21, né? Aí ele complementa falando da questão do amor, né? E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quer dizer, se a pessoa não ama a Cristo, não vai ter como ter unidade nele. E para isso, tem que ter os mandamentos e guardar os mandamentos de Cristo, né? Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Tem jeito de ser amado do Pai sem amar a Cristo? Não. As pessoas olham para João 3,16 e não compreendem. Ali diz que Deus amou, ali aconteceu, ali é fato. Deus amou, agora é a vez de nós amar. Ele amou o mundo dando Cristo para que todo que nele crê não seja salvo. As pessoas esquecem de olhar que ali existe um crer. Todo que nele crê. Então, Deus amou a todos chamando a Cristo. Agora, os amados do Pai é aquele que guarda os mandamentos de Cristo. Então é amado do Pai, é o que a palavra está dizendo aqui. Tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que? É o que me ama. E aquele que me ama será amado do Pai. Então aquele que ama a Cristo, guardando os mandamentos de Cristo, será amado do Pai. E eu o amarei. Então, e Cristo amará. Quer dizer, Cristo amará aquele que ama Ele. Ah, mas Cristo ama todo mundo. Não, Ele deu a vida por todo mundo. Ele já amou, isso aconteceu. Agora, para ser amado, né? Eu amarei, para ser amado, é aquele que guarda os seus mandamentos. É amado do Pai e eu amarei. Cristo amará. E manifestarei a Ele. Então, veja bem, veja como é que Jesus traz ali a unidade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas traz também os mandamentos. Para ter essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é necessário ter também guardar os mandamentos. E aí no verso 22, Judas Iscariote, né, aliás, Judas, né, não é o Iscariote, o outro Judas, né, sem ser o Iscariote, disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E virá para ele e faremos nele morada. Então veja bem, aqui Judas, no verso 22, Judas faz um questionamento a Jesus. O senhor está manifestando para nós, não é para você manifestar, não é para o mundo? O que Judas está dizendo? Está manifestando aqui, nós não somos nada. O senhor está manifestando para nós não somos nada. O senhor tem que manifestar para o mundo. O mundo que é alguma coisa, nós não somos nada. Então essa é a visão de Judas, a mesma visão que muitos têm hoje. Lembra bem, não é o Judas Iscariote, é o outro Judas, discípulo de Jesus. Então, é a visão que muitos têm hoje. A visão que só tem Deus quem é rico, só tem Deus quem é poderoso, Deus só está nos grandes ministérios, Deus só está nas grandes igrejas. Parece que Jesus disse, olha, onde tiver 3.000 pessoas em diante, ali eu estarei. Não, Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 pessoas, ali eu estarei. E parece que a oração atendida só é a oração daqueles da multidão. Não!
Jesus diz para entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar em secreto ao Pai, quer dizer, nós e o Pai. E Ele vai nos ouvir. Então Judas não tinha compreendido a questão da unidade. O que muita gente não compreendeu ainda, a questão da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida. Essa unidade começa com uma pessoa. Claro que a igreja é o corpo de Cristo são todos os membros, toda a igreja que está salva, todos os salvos, né, que recebe o Espírito Santo na vida deles, que é o Espírito de Cristo, que faz um mesmo corpo em Cristo Jesus. A igreja é esse corpo formada pelo Espírito Santo de Deus, porque todos nós recebemos o mesmo Espírito, estão transformando no mesmo corpo. Mas veja bem, começa que jeito? Começa da nossa unidade com o Espírito de Cristo. Nós tornamos o mesmo Espírito com Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Nós somos o mesmo Espírito no Senhor. Nós somos o mesmo Espírito nele. Então nós tornamos o mesmo Espírito em Cristo, né? E como Cristo é um no Pai, e nós tornamos essa unidade. Então tudo começa com a unidade na nossa vida. A partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo dessa unidade, nós somos inseridos também como membro do corpo de Cristo em toda a igreja, porque o Espírito é o mesmo. Mas todo início é com essa unidade. Então Jesus não está preocupado com multidão. Judas, o não Iscariote, né, o outro Judas, né, e assim os apóstolos, eles não tinham compreendido a questão da unidade. Eles estavam preocupados que Jesus tinha de pregar para o mundo, pregar para as multidões. Não, Jesus está dizendo, olha, a unidade vocês estão em mim e eu em vocês, como eu estou no Pai. Então essa é a unidade. A partir dessa unidade, todos que entram nessa unidade se fazem o mesmo corpo com Cristo. Então a igreja é essa unidade, mas ela é individual, porque a escolha da salvação é individual para cada um. Essa escolha de se tornar um em Cristo, como Cristo é no Pai, é individual de cada um de nós. Então Cristo estava dizendo para eles ali, eles não compreenderam. E é nesse contexto aí que aparece a João 14, 23, aonde Jesus diz ali, Jesus disse, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Essa é a questão da unidade. E guarda a minha palavra. Jesus não disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele fazer morada dele. Jesus está dizendo ali para a vida, olha, não é assim. Não é do jeito que você está pensando. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. E é amado do meu Pai. Nós iremos fazer morada nele. Então veja bem, a valorização da obra de Jesus Cristo é nos transformar a unidade nele, como ele é um no Pai. Isso é individual. Isso não é multidão. O que Jesus me revelou, né, o Senhor me revelou, é que são poucos os salvos. E isso está aí, eu coloquei num vídeo aí, e eu faço questão de repetir isso para vocês. Jesus me revelou que nesse momento são 30 milhões só de salvos, o que representa no mundo cristão todo 3,1% da cristiandade no mundo todo. Do mundo evangélico só representa 1,3% do mundo evangélico, que estão dizendo, nós todos somos salvos. São salvos, mas até admiram do Cristo, mas estão atrás de coisas. E com isso estão pecando contra Cristo. Então, existe aí uma quantidade muito salva. É como se uma igreja de 100 membros, só 3 fosse salvo. Claro que nós sabemos que existem muitas igrejas aí, que vivem na palavra de Deus, né? Mas existe igrejas que estão completamente voltadas para o mundo. Ministério aí, a gente vê que na Europa, segundo a informação que a gente tem, que a luz de Cristo está apagada lá na Europa, já apagou. Então veja bem, Jesus foi bem claro comigo, Deus foi bem claro comigo. Os salvos são muito poucos, porque todo mundo está se contaminando com o pecado. E a televisão hoje é uma grande contaminação na vida das pessoas.
Porque as pessoas amam as novelas pecaminosas e levam aquilo para o coração e se contamina. Porque quem peca é quem pratica, quem apoia, quem gosta. São os que pecam a mesma coisa. Se a pessoa não está cometendo pecado, mas gosta de ver as pessoas no pecado, apoia o pecado, está pecando a mesma coisa. Então, por isso, muito poucos os salvos. Os salvos são aqueles que arrepende do pecado, confessa seu pecado a Cristo Jesus, morre com Cristo Jesus para o pecado, ressuscita com Cristo Jesus para a vida com Deus, recebendo o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo é santo, ele não habita no pecado, sede santo porque eu sou santo, diz a palavra de Deus, então ele é santo, ele não habita no pecado, então a partir da pessoa é santificado nesse processo, morrendo com Cristo para o pecado, com Cristo para a vida com Deus, ele recebe o Espírito Santo, tem seu Espírito vivificado, a alma é vivificada, a pessoa interior é vivificada, e ele passa a ter essa unidade, o mesmo Espírito com Cristo, como Cristo é um no Pai. Não tem como sair dessa unidade. E aí, precisamos compreender a Cristo, conhecer a Cristo, e conhecer também a revelação de Cristo para esse nosso tempo de hoje. Em 2020 ainda, lá em setembro de 2020, ainda no auge da pandemia, eu estava orando a Deus e tinha uma revelação de Deus que uma terceira coisa que a humanidade não esperava ia acontecer. Tá aí, tem isso aí, se vocês quiserem procurar no YouTube, vocês vão ver que existe esse vídeo falando disso no YouTube. Postei no Zap, nas redes sociais, em setembro ainda eu postei isso, setembro de 2020. Onde Deus revelou que uma terceira coisa que a humanidade não esperava iria acontecer. Mas o Senhor não me disse que coisa era essa, só me disse que era uma terceira coisa. E nem quando isso ia acontecer. E aí, olhando para a forma que Deus me revelou, se é a terceira coisa, nós tivemos 2 guerras mundiais. Então, mais uma terceira guerra mundial, mais uma guerra mundial é a terceira. Nós tivemos 2 grandes pandemias, a pandemia lá da gripe espanhola e agora do coronavírus. Então, mais uma pandemia é a terceira. Qualquer outra coisa seria a primeira. Então, nós temos, olhando para a revelação que Deus me deu, nós temos uma dessas coisas para acontecer. E nós estamos vendo aí hoje, aí nesse nosso tempo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que um incidente aí pode virar numa terceira guerra mundial, e é pior, uma guerra atômica. Não estou dizendo que vai virar, mas estou dizendo que há possibilidade. Então veja bem, nós temos que olhar para o que o mundo está vivendo e compreender. E outra coisa que nós temos que compreender, eu já falei disso em outros vídeos, mas vou repetir aqui. Nós temos que compreender que são tudo lobos. Olhando para a Rússia, a gente já vê ela rosnando como lobos, dente aparecendo. Mas os Estados Unidos e a OTAN, os países do Ocidente, são cordeiros, são santos? Não, são lobos também. Pior, são lobos vestidos de cordeiro. Porque dizem que são santos bons, mas veja bem, Estados Unidos já sabia de antemão que a Rússia ia invadir a Ucrânia. E qual é a causa? Porque a OTAN iria instalar base lá da OTAN, lá na Ucrânia, isso na cara dos Estados Unidos, na cara da Rússia. Isso é os Estados Unidos colocando uma base com mísseis voltado para a cara da Rússia. Claro que quando a Rússia foi instalar, a União Soviética ainda, foi instalar mísseis lá em Cuba, os Estados Unidos não aceitou. Quer dizer, agora os Estados Unidos podem instalar lá na divisa num país divisa com a Rússia e a Rússia precisa aceitar? Então veja bem, são tudo lobos. Não existe cordeiro aí, são tudo lobos. Os países do Ocidente se tornaram lobos vestidos de pele de cordeiro. E aí as pessoas, não, coisa e tal, faz uma alvoroço danado. Não, a nossa preocupação é Cristo, nosso governo é o de Cristo, nosso governo não é injusto, é justo. A igreja é peregrina, a igreja, nosso reino é dos céus, não é daqui. E outra coisa, eu vi a semana passada agora, eu vi a ONU dizendo que esses laboratórios dos Estados Unidos lá na Ucrânia, de pesquisa que eles estavam fazendo, que deve ser destruído. Deve ser destruído para acabar as provas,
Por quê? Se destruir, ninguém nunca vai saber se os Estados Unidos estavam ou não ali trabalhando, fazendo ali armas biológicas, né? Estava ali com arma biológica na divisa da Rússia. Para quê? Claro que contra os russos. Então, se existia um laboratório biológico, né, científico, biológico ali dos Estados Unidos na Ucrânia, que nem ainda era ali da OTAN, que estava encaminhando para se tornar aliada da OTAN, né, e ter base da OTAN, qual é o interesse dos Estados Unidos? De fazer um laboratório desse lado? Não poderia ser feito num país ali já da OTAN ou no próprio Estados Unidos? Uai, esse laboratório faz nos Estados Unidos, depois leva para lá. As vacinas que são boas, vacina que surgiu aí, criada nos Estados Unidos, depois não é distribuído no mundo todo. O que é bom não precisa esconder, não precisa destruir. Se precisa destruir, precisa acabar com prova. É isso que a ONU está falando. E passa um melzinho na boca de todo mundo. Gente, são tudo lobo. Não existe cordeiro nessa história, não existe santo, são tudo lobos. Que está a ponto de causar uma terceira guerra mundial que pode destruir aí uma grande parte da humanidade. E uma coisa que eu sempre tenho pregado e muito aí falado, tem muito aí no YouTube, eu falo muito sobre a abertura do quarto selo, porque eu sei que muitas pessoas não veem isso, mas é claro, é a única parte na Bíblia, em toda a Bíblia, não estou falando só de Apocalipse, é a única parte em toda a Bíblia que fala de peste em toda a terra. Todos os outros lugares da Bíblia, Apocalipse da Bíblia, que se fala de peste é lugar localizado. Na abertura de todos os selos, é o único selo que fala de peste, é o quarto selo. E de peste em toda a terra. Porque os quartos selos é para toda a terra. Vai morrer um quarto de toda a terra. Isso é de toda a humanidade. Vai morrer um quarto. Então é o único selo que fala de peste em toda a terra. E é isso que nós estamos vivenciando. Então não tem como negar que estamos vivenciando os eventos do quarto selo. E nos eventos do quarto selo vai morrer um quarto da humanidade pela espada, que é guerra, pela fome, pela peste, pela cera da terra. Vai morrer um quarto da humanidade. Então veja bem, ainda falta muito para que esse um quarto morra. Se for pegar desde a Segunda Guerra Mundial para cá e da segunda pandemia até hoje, morreram aí uns 300 milhões, agora com a pandemia do coronavírus, talvez tenha chegado a uns 400 milhões de... não fiz essa conta ainda, só fiz até antes do coronavírus, mas talvez esteja aí uns 400 milhões de pessoas que já morreram de lá para cá por essas causas. E, quer dizer, um quarto da humanidade, correndo só essa nossa geração de hoje, são 2 bilhões de pessoas. Mas estamos contando as gerações passadas, pegando desde a Segunda Guerra Mundial para cá, de 1914, a geração passada, que se vemos que ali a grande pandemia da gripe espanhola, que aconteceu em 1918, foi sobre toda a Terra. Então, desde lá que esses eventos do quarto selo vêm acontecendo. Então, se olhar essas duas gerações, que vai girar em torno de 12 bilhões a 13 bilhões de pessoas, nessas duas gerações, a passada e a nossa hoje, ainda que vai dar em torno de uns 13 bilhões, um quarto, de uns 3 bilhões, um quarto. Então, ainda falta morrer mais de 2 bilhões. Isso o João viu acontecer, vai acontecer, não tem como. Se não for agora surgir uma guerra, a terceira guerra mundial, vai surgir mais na frente, ou vai surgir uma outra peste mais na frente, a nível da Terra. Não sei quando vai terminar esses eventos, mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E de onde saiu a peste do coronavírus? Já investigaram a China? Não investigaram. Pode ter sido causa natural, né? Evolução natural, mas pode ter sido também criada em laboratório. Porque a ONU foi lá e não investigou. Não houve investigação. Assim como estão mandando destruir os laboratórios
lá dos Estados Unidos, que estava na Ucrânia, os laboratórios com coisas biológicas, que a Rússia denuncia que é armas biológicas, mas manda destruir, e pronto, vai acabar, ninguém nunca fica sabendo a verdade. São todos lobos, não tem cordeiro. E aí, para concluir, eu já trouxe no vídeo passado aí, mas deixa eu trazer para vocês novamente, para que tenham compreensão maior. Lá em Mateus 24, verso 29, diz assim: e logo depois das aflições daqueles dias, quer dizer, logo depois das aflições, nós estamos vivendo, aí, olhando para o capítulo 24 de Mateus, nós vemos que as guerras, rumores de guerra são aflição. Então, logo depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E aí a gente vê no verso 30, né, que então vai aparecer o sinal de Cristo, o Filho do Homem. Então não tenha dúvida que Cristo ele não vai vir até que passe essas aflições. Passando essas aflições, né? E logo depois das aflições daqueles dias, logo depois dessas aflições, que são guerra, rumores de guerra, o que a gente está vendo aí, é o que nós estamos vivendo, essa peste do coronavírus, né? Logo depois desses eventos do quarto selo, que um quarto da terra vai morrer, essas são as aflições, então vai acontecer algo pior. O sol vai escurecer, né? E a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu, né? E as potências do céu serão abaladas. Então é aí que Cristo virá. É nesse momento que Cristo virá para arrebatar a igreja. Então, nós temos de ter conhecimento de Cristo, né? E nós temos de saber, conhecer que hoje, o agora, é o dia da nossa salvação. Porque o mundo está aí na aflição. Não adianta você pensar, vai melhorar. Se nós cremos na volta de Cristo, e se realmente ele estiver perto de voltar, não vai melhorar. Nós estamos vivendo o tempo das dores do parto. Então, a mulher, quando ela está para ganhar menino, isso é Jesus que disse, né? Será como as dores de parto. Ela começa a sentir as dores, leva aumentando, dá um espasmo, dá um tempo, vem outra dor, dá um tempo, vem outra dor. Então é isso que está acontecendo. Vem aí uma primeira guerra, vem aí uma primeira pandemia, vem uma segunda guerra, vem uma segunda pandemia. Está aí podendo, às vezes, acontecer uma terceira guerra. Essas aflições vêm acontecendo, são os espasmos da dor de parto, né? Isso são as aflições. Então logo depois dessas aflições irá a coisas piores, aí Cristo virá. Aparecerá o sinal dele, aparecerá nos céus e arrancará a sua igreja daqui e levará com ele para sempre. Os que morreram em Cristo estão no corpo glorificado, e nós, que estivermos em Cristo, temos nosso corpo transformado e somos glorificados, somos levados com ele, para a eternidade com ele. Então veja bem, hoje é o dia da nossa salvação, é o aqui e agora, é o dia da nossa salvação. Porque sendo salvo, morrendo em Cristo, vai ressuscitar no corpo glorificado para a eternidade com Deus. A morte não é um problema para nós, o problema para nós é morrer sem Cristo. Então, hoje é o agora, é o nosso verso inicial, que lá no 1 Coríntios 6:2 diz: porque diz, ouvinte em tempo aceitável, esse é o nosso tempo aceitável, e socorrite no dia da salvação. Veja bem, ele vem no dia da salvação. E eis aqui agora, o tempo aceitável. Esse é o nosso tempo aceitável para a nossa salvação. Eis aqui agora, o dia da salvação. Então esse é o nosso tempo aceitável, é o que agora, o dia da nossa salvação é aqui agora. Amanhã já não pode haver mais tempo para a pessoa amanhã pode mais ser morto, então é aqui agora. Se ele morrer em Cristo, não tem problema, quem morre em Cristo é só a passagem da morte para a vida. Então não se preocupe, a preocupação é com aqui agora. É o aqui agora. Nós precisamos desse aqui agora, de sermos salvos agora. Cristo está aqui, Cristo está na sua vida. Se você ainda não é salvo, não recebeu Cristo na sua vida, Ele está à porta e bate. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Não deixa Cristo bater na sua porta. Coloque Cristo para dentro da sua vida. Deixa Cristo fazer essa unidade de você nele e ele no Pai. É a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida. Não deixa Cristo fora da sua vida. Não fica só admirando Cristo, como os judeus fizeram, como muita gente está fazendo hoje, só admirando a Cristo. Não fique só admirando a Cristo.
mas se entregue a Ele para ser essa unidade, essa plenitude da unidade de Deus na sua vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.